O que tem aqui em João capítulo 13? Aquele episódio, né, aquela passagem que Jesus Cristo, ele participando ali da ceia, ministrando, né, o corpo, o sangue dele, trazendo a verdade sobre a salvação, ele se apresenta assim da maneira mais humilde, de maneira natural falando, né? Ele pegou uma bacia e ele lavou ali os pés dos discípulos. E ele lavou o pé de todos os discípulos, sem exceção nenhuma. E Jesus conhecia o que havia de acontecer, né? Que Pedro negaria, que Judas trairia. Jesus conhecia a falha de cada um deles. E mesmo assim, Jesus naquela humildade, ele se prostra, ele se ajoelha, ele lava ali os pés dos discípulos. E nós já vimos ali várias mensagens aqui a respeito dessa passagem bíblica, mas trazendo um entendimento que Deus colocou para hoje, né? O que nós notamos aqui? Vamos ler o versículo de número 10, né? Versículo 10. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que Jesus dizia isso? Porque bem sabia ele sabe tudo, ele é onisciente, né? E bem sabia ele o que haveria, né, de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então Pedro começou a argumentar com Jesus, disse: não, Jesus, o Senhor não, lavar o meu pé não, de maneira nenhuma, eu não vou deixar. E aí Jesus disse: aquele que eu não puder lavar, esse não vai ter parte comigo, é necessário lavar, isso é necessário. Agora vocês não estão entendendo, mas depois vocês vão entender. Aí Pedro vai de um extremo ao outro. Então já que tem que lavar, então lava a cabeça, lava a mão, lava o corpo todo. E Jesus diz: ei, calma, chega de ansiedade, calma o coração, Pedro, calma. Não, precisa lavar apenas os pés. E ele falou, né, isso porque havia ali um que não estava limpo, né? E dá a entender, ele estava conversando com Pedro, se a gente não lê tudo, a gente acha assim: opa, Jesus deu uma indireta para Pedro, né? Jesus deu uma cortada, uma podada lá em Pedro. Mas não, Jesus estava falando aquilo, irmãos, porque no versículo de número 11 diz: porque bem sabia ele sabe tudo, ele conhece os corações, ele conhece as mentes, bem sabia ele quem o havia de trair. E quem foi que traiu Jesus Cristo? Judas Iscariotes, um dos 12, um dos discípulos, aquele que carregava a bolsa, aquele que carregava o alforje, aquele que carregava ali as ofertas. E a palavra de Deus mostra que Judas tinha no coração o que, irmãos? Uma ganância. Ele tocava lá naquilo que não era dele, ele tocava ali nas ofertas, aquilo que era para o ministério, aquilo que era, né, para a obra de Deus. Judas ia lá e colocava a mão. Então já tinha aquilo aonde, irmãos? Dentro do coração dele. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Então era uma fraqueza que Judas ele já possuía isso. E o que a palavra de Deus nos ensina? Que um abismo, ele vai chamando outro abismo. Então Judas tinha essa inclinação, né? Essa ganância de querer, de possuir, de conquistar, e aquilo ia contra o chamado de Deus para a vida dele, porque a gente sabe que os discípulos foram chamados para uma vida muito simples. Jesus falou: olha, vocês não vão levar outro par de sandália, vocês não vão levar outra roupa, vocês não vão levar um plano B, vocês vão depender totalmente o quê? Do ministério, né? E quantas vezes ali talvez
talvez o Espírito Santo foi falando ao coração de Judas, foi dando oportunidade para Judas de arrependimento. Quantas vezes, né? Talvez ele ali ouvindo Jesus falando a dificuldade de um rico, alguém apegado ao dinheiro, entrar no reino dos céus, e nada daquilo ali entrou no coração de Judas, né? E aquele pecado foi chamando outro, e chegou ao ponto, irmãos, muito triste isso, que Judas vendeu Jesus, vendeu o Salvador por 30 moedas de ouro, né? E ele foi lá, ele vendeu, e quando ele vendeu, o diabo é tão sujo que ele faz a pessoa pecar, e aí quando a pessoa peca, vem aquela tristeza, vem aquela condenação, vem aquela humilhação, sim ou não? Eu lembro, irmãos, quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu me esforçava para fazer as coisas certas, e ali, dali a pouco, acabava pecando, fazia alguma coisa errada, e o diabo vem para massacrar, ele vem para condenar, ele vem para humilhar, ele vem para envergonhar a pessoa, né? Então, aí Judas foi lá, traiu Jesus, e aí de vez ele abriu o coração, se arrepender. Tem solução para todo mundo em Jesus Cristo. Diga, ô glória. Tem solução para todo mundo, irmãos, em Jesus. Tem solução para Pedro, tem solução para Judas, né? Teve solução lá para Maria Madalena, teve solução para o Gadareno, né? Teve solução até para pessoas que estavam mortas, por exemplo, Lázaro, né? Então, em Jesus sempre há uma solução. Em Jesus sempre há um caminho, né? Então nós temos que deixar Deus trabalhar em nós, mas Deus não trabalha no remorso, Deus não trabalha na condenação, não. O Espírito de Deus, ele trabalha no convencimento. Ele mostra o erro, né? Mas para que a gente venha se consertar, para que a gente venha se endireitar diante de Deus, né? Porque o pecado, ele vai gerar o que, irmãos? A morte. Este é o salário do pecado, né? E ali então Judas foi, traiu Jesus, e você sabe que ele nem conseguiu ainda desfrutar daquele dinheiro que o coração dele tanto almejava, tanto desejava. Ele pegou aquele dinheiro, ele não conseguiu desfrutar daquele dinheiro, e a palavra de Deus diz que ele foi então para se enforcar, e ele acaba então, irmãos, ali morrendo de maneira trágica, que o corpo dele é rompido, né? É partido ali, e ele não consegue desfrutar de nada daquilo. Então nós temos que entender que o nosso maior bem é o quê? É a presença de Deus. Amém? O que diz em Tiago? O homem não pode receber nada que do céu não lhe seja dado. Nós temos que ter uma vida grata e aprender a viver com aquilo que Deus tem para nós. Deus tem prosperidade para nós? Oh, glória! Vamos desfrutar da prosperidade com sabedoria. Irmã Dani, Deus não me prosperou ainda. Irmã, eu estou passando talvez por uma dificuldade. Mas não tira o teu coração de Deus. Não tira o teu coração da presença de Deus. Não coloca teu coração em nenhum outro lugar que não seja em Deus. Olha só o que diz Deuteronômio 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Até eu gosto, né, irmãos, de usar como exemplo, para a gente não colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, nas coisas desta terra, né? Por quê? Porque um dia essa terra vai ser destruída a fogo. Sim ou não? Vai ser tudo destruído. Qual é a promessa que nós temos? E nós somos crentes, nós cremos nessa promessa. É que o nosso Salvador vai vir, vai nos arrebatar, né? Vai nos levar nas nuvens. Aí você para e você pensa. Jesus vindo e tentando levar a pessoa, e ele não consegue levar porque o coração da pessoa está ancorado na terra. Imagina só. Por isso que eu digo, não coloca o teu coração em outro lugar que não seja Jesus. Amém? O nosso coração precisa estar em Jesus. E aí, o restante, todas as demais coisas, né, vão ser consequências do agir de Deus. Deuteronômio capítulo 8,
versículo de número 17, um recado de Deus muito importante, diz assim, ó: não digas no teu coração. Irmã Dani, mas ninguém tá vendo, ninguém tá ouvindo, mas o Espírito de Deus sonda até as intenções do coração. Amém? Então cuida do teu coração, cuida da tua mente, cuida da tua conversa interior, né? Não digas no teu coração: a minha força, né? É a minha fortaleza, é a fortaleza do meu braço. Me adquiriram este poder, né? Que conselho que Deus está dando aqui. Quando vocês entrarem na terra prometida e vocês começarem a desfrutar da prosperidade, daquela terra que mana leite, que mana mel, não cheguem lá e coloquem a confiança no braço de vocês. Ah, porque a minha força conquistou esse lugar. Ah, porque a minha sabedoria conquistou esse lugar. Não, irmãos, tudo que nós temos veio de quem? Veio de Deus. Nós só acordamos hoje porque Deus permitiu. Glória a Deus por isso. Amém? Você já agradeceu a Deus pela vida hoje? Pela vida da tua família hoje? Amém, irmãos? Então não coloca a tua confiança em nada. Coloca a tua confiança em Deus. Não olha para a força do teu braço. Deus é abençoador, é a fonte de todas as coisas. Aí o versículo 18 diz: antes, ou seja, ao oposto de confiar no teu braço, te lembrarás de quem, irmãos? Te lembrarás de quem? De Deus. Lembra de onde Deus te tirou? Irmã, Deus me tirou do fundo do poço. Irmã, Deus me tirou das trevas. Irmã, Deus me tirou da morte. Então lembra tudo que você passou com Deus. Cada palavra que Deus te deu, que te sustentou, que te trouxe até aqui. Cada luta que você venceu, irmãos, em oração, dizendo: Deus, me ajuda. Não vejo saída, não vejo escape, me socorre. E Deus vai lá e resgata, né? Então é isso que nós temos que lembrar. A palavra de Deus diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Guarda isso no coração. E é Ele que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia, né? Então a palavra de Deus diz: lembra do teu Deus, o Deus de concerto, o Deus de aliança, o Deus que não mente, o Deus que não se arrepende do bem. Lembra, é esse Deus que te dá força, que abre porta, amém? Que te coloca, que te tira, que dá vida. Lembra desse Deus e governa todas as coisas, amém? Irmãos, nós precisamos colocar a nossa esperança só em Deus. Nós passamos por uma pandemia. Nós nunca tínhamos visto nada igual, irmãos. Até o rico morreu. Até o rico faltou o básico, o ar. Tinha dinheiro que comprava, irmãos. Tinha riqueza que garantia a vida, irmãos. Todo mundo indo para o mesmo lugar, pobre, rico, tudo indo para o mesmo lugar, irmãos. Que eu digo a morte, né? Se é justo, se conhecia Deus, no final a gente sabe que teve a salvação. Mas, irmãos, aconteceu com todo mundo. O dinheiro não serviu para nada. Talvez ajudou alguma coisa de tratamento, internação, mas não socorreu. Não livrou ninguém da morte. Então a gente vê que tem casos, irmãos, que é só Deus.
Não podemos colocar a confiança, a esperança em nada e nem ninguém. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, às vezes a gente quer resolver tudo, quer conquistar na força do nosso braço. Mas a gente tem que buscar em oração, buscar a ajuda de Deus. Eu lembro que eu estava olhando o testemunho de uma pregadora, né? E ela disse que ela foi buscar o filho na escola e ela estava cansada e ela sentou assim no alto das escadarias na escola. E o filho saiu correndo da sala de aula, saiu correndo, a mãe estava sentada à beira da escada, tinha escadaria abaixo, o filho tropeçou e o filho caiu. E ela levou a mão assim, ela não conseguiu agarrar o filho. E o filho caiu e o filho deu ponto. E ela disse assim, eu me senti uma mãe inútil. Porque eu estiquei meu braço, eu tentei segurar o meu filho, mas eu não consegui segurar o meu filho. Quem já passou por alguma situação assim que você diz assim, irmã Dani, fugiu do meu controle, eu não consegui fazer nada. Quem já passou por isso? É ruim, né, irmãos? É ruim, não é? É horrível, mas é bom. Por quê? Porque a gente aprende que a gente tem que buscar em Deus. Tudo que a gente faz, a gente não faz com a bênção de Deus, é em vão. É em vão vigiar a sentinela. É em vão acordar cedo, dormir tarde, se matar de trabalhar, irmãos, se não tiver a bênção de Deus. Então a gente precisa de Deus. É Ele que nos coloca na terra prometida. É Ele que nos dá poder, é Ele que nos dá capacidade. É Ele o abençoador da nossa vida. E Davi confessa isso. Olha que linda a oração de Davi. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Aqui em Crônicas 29, Davi está preparando tudo para a construção do templo, né? Que depois, mais adiante, Salomão vai lá e constrói. E ele está levantando a oferta para o templo e ele entende algo e ele passa esse algo para o povo lá que estava com ele, né? Para o povo de Israel. E ele não só passa para o povo de Israel, mas está relatado na Bíblia. Então é para nós entendermos isso hoje. Amém? O que eu preciso entender, irmã Dani? Que toda aquela glória que Davi tinha, que toda aquela riqueza que Davi tinha, que todo o poder que Davi tinha, e ele reconhecia que nada era dele só, né? Dele mesmo, mas que tudo vinha de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 10, diz, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de nossos pais, de Israel, da eternidade em eternidade. E ele continuou louvando e dizendo, tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Amém? Davi não estava com as mãos assim, me dá, eu quero, como diz Provérbios, né? A sanguessuga tem 2 filhas, me dá, eu quero, eu preciso. Não, Davi estava assim, entregando para Deus. Deus, teu é o poder, tua é a glória, o Senhor é o dono dos céus, o Senhor é o dono da terra. Meu Deus, eu estou andando na terra de Deus, eu estou respirando o ar de Deus, eu tenho a vida de Deus. Ele estava entregando tudo a Deus, irmãos. E é isso que nós temos que entender. A nossa vida é de Deus. O ar que nós respiramos, as batidas do nosso coração, a saúde, a perfeição do nosso corpo, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos bens, é para a glória de Deus. Amém? Nós temos que entender isso. Tudo veio de Deus. Se Deus não tivesse dado, nós não teríamos nada. E tudo deve ser para o louvor dele. Amém? Tudo deve ser, irmãos,
irmãos, para o louvor dele. Aí ele fala, né? Tudo quanto há nos céus e na terra, teu, ó Senhor, és o reino, e tu, né, te exaltaste sobre todos como chefe. Isso, aí diz versículo 12, e riquezas e glórias, que diz? Vem de... Oh, glória, amém? Deus, irmãos, Ele nos dá todas as coisas, riqueza, glória, né? Deus dá tudo, mas o nosso coração tem que estar preparado para receber tudo, né? Tem que aprender a ser fiel no pouco. Davi era de Deus no campo, cheirando ovelha, trabalhando, sim ou não? Lá ele era de Deus. Ele era de Deus dentro da casa, com o pai, com os irmãos. Ele era de Deus fugindo do rei Saul, né? Combatendo os combates da vida. Ele era de Deus. E quando ele foi exaltado, o coração dele não se exaltou. O coração dele permaneceu em Deus. Então, antes da gente pedir, irmãos, riqueza, prosperidade, a gente tem que pedir um coração sábio, para saber reconhecer de onde veio, né? Para não perder a essência. O dinheiro não pode mudar quem nós somos, a maneira que nós conversamos com as pessoas, né? Não. O dinheiro tem que ser um servo para o povo de Deus, e não Deus. E não Deus, né? Então nós temos que entender isso. A riqueza, a glória, o poder, tudo, né? Diz: a riqueza e glória vem de diante de ti. E tu, né? E tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então Davi estava reconhecendo: Deus, o Senhor me abençoou, o Senhor abriu porta, o Senhor me colocou aqui, e eu só estou dando de oferta, só estou servindo ali através daquilo que o Senhor me deu. Então o problema, irmãos, não é o dinheiro, mas o problema é nós fazermos do dinheiro um mamon, né? Um Deus na nossa vida. Olha só o que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 6, para nós terminar. 1 Timóteo capítulo de número 6. Tem gente que endeusa, né, as coisas. Ah, Deus o livre, alguém bateu a porta do carro, não dou mais carona para essa pessoa. Irmão, já vi acontecer. Mas a pessoa deixa o carro na chuva, guardado na garagem, serei meu carro, vou de ônibus. Ah, mas o carro não é para servir a pessoa, gente? Sim ou não? Misericórdia. Então tem que ser para a glória de Deus, né? Não pode ser ali algo aonde a gente afasta as pessoas. Não, tem que ser para a glória de Deus, né? Tem que ser para a glória de Deus. Aqui eu dei exemplo com o carro, né? Mas pode ser lá a casa, tudo aquilo que Deus, Ele nos dá. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 7. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Timóteo é Novo Testamento, mas lá para o final da Bíblia, capítulo 6, versículo de número 7, diz: porque nada trouxemos para este mundo, né? A pessoa nasce como? Sem nada, né? Nasce pelado, irmãos. Então a Bíblia diz: porque nada trouxemos para este mundo. E é manifesto que nada poderemos levar o quê? Dele. Chegou sem nada. E quando morrer, pode ter um dente de ouro, vai ficar no caixão. Vai ficar. Pode enterrar com uma roupa de R$1 milhão. Vai ficar.
Buscando, não estou falando assim, alimento, conforto, comodidade, não estou falando contra isso. Mas às vezes a pessoa gasta a vida buscando algo que vai perecer, que vai ser destruído. Que Mateus 6 diz, os ladrões roubam, as traças, as ferrugem consomem. Vai ficar, vai perecer. E aí o versículo de número 8 diz, tendo, porém, o sustento e com que vos cobrimos, estejamos com isso como? Contente. Ah, glória a Deus, pelo teto na minha cabeça. Ai, irmã Dani, mas eu queria uma casa de 2 milhões de reais. Amém. Mas você tem um teto que não tem goteira? Ô, glória. Amém? Você não está morando embaixo da ponte? Ô, glória. Nós temos que ser gratos, irmãos, com o que nós temos. Nós temos que louvar a Deus por aquilo que Ele nos deu. E nós valorizando o que nós temos, a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, Deus vai poder acrescentar sobre o muito. Agradece pelo arroz e feijão. Hoje é arroz e feijão. Não é feio, irmãos, comer arroz e feijão, deixar 1 mês, 6 meses de comer pizza, x, cachorro quente, para ter uma vida organizada, né? Financeiramente. Você não vai ser menos de Deus se você passar pela loja e não conseguir comprar todo mês um par de sapato, uma roupa nova. Você não vai ser menos de Deus por causa disso. Amém? Então nós temos que aprender a descansar em Deus. E sabe, irmãos, que é nos momentos, às vezes, de aperto, que mais nós provamos o cuidar de Deus. Por quê? Porque eu podia ir comprar, só que eu não pude ir comprar. Mas o meu pai cuidou de mim e mandou. É lindo isso, irmãos. É lindo, né? Então nós temos que aprender a estar contentes. Não vamos nos conformar, não é isso que eu estou dizendo. Não vamos nos conformar com a miséria. Não vamos nos conformar com a pobreza. Não vamos nos conformar com a escassez. Mas vamos aprender a dar glória a Deus em todas as circunstâncias. Confiar em Deus em todas as circunstâncias. Nos alegrar em Deus em todas as circunstâncias. Amém? E dizer, eu sou filho de Deus, Deus vai cuidar de mim. Então, se tiver o sustento, já é motivo de estar contentes, alegres. Versículo 9, mas os que querem ser ricos, o que esse querer, esse desejo traz? Caem em tentação. O diabo só vai oferecer o que a pessoa quer. Ah, não tem ninguém para mim casar na igreja. O diabo vai mostrar alguém fora. Ah, mas não tem como prosperar de jeito certo, de jeito lícito. Vai chegar alguém e vai dizer, ei, vamos fazer uma maracutaia comigo? Vai vir a tentação, irmãos. Porque tem aquele desejo. Não foi assim com Judas? Sim ou não? Foi assim. Talvez era até uma prova ele ficar com alforje. Para ver se ele ia ser o quê? Justo ou injusto. E aí? As oportunidades vêm nas nossas mãos. Como é que nós vamos agir diante das oportunidades? Vou agir de Deus ou vou esquecer Deus? Vou honrar Deus ou vou esquecer de Deus? É uma maneira de cultuar a Deus, irmãos. Fazendo escolhas acertadas. Aí diz, os que querem ser ricos,
que tem essa busca incessante, né? Cai em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Por que tudo isso acontece? Versículo 10. Porque o amor do dinheiro, tirar o coração, o amor de Deus e colocar no dinheiro, é como uma raiz que alimenta toda espécie de males. E nessa cobiça, olha que triste, alguns se desviaram da fé. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. E aí, irmão, não tem filho na igreja? Não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Aí, buscar o reino de Deus. E o congregar, que é bíblico, que é mandamento. Não é o que está na Bíblia, irmãos? Então, nada pode ocupar o nosso coração. Não tem tempo para Deus? Para e pensa. Jesus, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, vou ter um momento de oração, um momento de devocional, né? Por quê? Porque esse amor, essa busca ocupou o coração de muitos. E muitos se desviaram da fé. E aí diz que foram transpassados com muitas dores, né? Mas quem que transpassou eles com muitas dores? Diz o quê? Desviaram-se da fé e se transpassaram com muitas, eles mesmos geraram o sofrimento que eles estavam vivendo. Eles mesmos geraram aquelas dores. Olha que forte. Porque havia uma raiz ali alimentando aquele mal. Amém? Então, lembrando, eu não estou falando contra a riqueza. Não é isso que eu estou falando. Deus dá riqueza, Deus dá honra, Deus dá poder. Deus engrandeceu Davi. Davi foi o maior rei de Israel, mas ele não deixou o coração dele se corromper. Ele não deixou o coração dele, né, ficar apegado às riquezas. Se você manter o teu coração assim, Deus vai poder te prosperar. E aqui tem conselho para os ricos. Diga, ô glória. Diga para mim. Para nós. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo 6, 17. A Bíblia diz, manda aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, né? Não sejam arrogantes, não sejam soberbos. Irmãos, uma coisa que me dá assim, me dá um revertério aqui dentro. É quando eu escuto uma pessoa falar assim, ai, que coisa de pobre. Me dá uma coisa. Ai, coisa de pobre. Por quê? O pobre é menos? Não podemos. Deus não faz acepção de pessoas. Nós não podemos nem tratar o pobre, nem o rico diferente. Amém? Então, manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, soberbos e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. A riqueza é o quê? É incerta. Às vezes a pessoa tem, às vezes a pessoa não tem. Eu fico olhando aqueles milionários, né, irmãos? Meu Deus, ele perde assim 1 milhão como se tivesse perdido uma balinha na rua. E eu vou dizer, é incerto, sim ou não? Olha só, qualquer coisa está mudando a economia. Qualquer coisa gera crise, sim ou não, irmãos? Então é incerto, não coloca o coração nisso, mas em Deus. Aí, por que eu coloco em Deus? Que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, para dela desfrutarmos. Então a Bíblia diz, coloca a tua esperança em Deus, porque é Deus que vai te abençoar. E a gente dizia, né, para nós não tem
crise, para nós tem Cristo. E em Cristo nós fomos supridos, né? Então temos que confiar nisso. E os ricos, o que precisam fazer? Versículo 18. Que façam o bem e junto com essa riqueza, com esse dinheiro, enriqueçam em boas obras. Vou ajudar o perdido, vou ajudar o necessitado, vou abrir igreja, vou cuidar de asilo, vou cuidar de orfanato. A nossa riqueza tem que ser para servir pessoas, tem que ser para servir vidas, né? Para isso que tem que ser. Fazer obra social, obra voluntária, né, irmãos? Aí fala assim, ó, e repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Então a palavra de Deus diz, ei, divide com bom grado. Você tem, glória a Deus, não despreza o que não tem, mas vai lá e ajuda. O arroz e feijão, para quem não tem nada, é uma fartura, é uma prosperidade, né? Até achei engraçado que a Andri é uma briga para comer arroz e feijão, né? E hoje ela sentiu um mal-estar por causa de falta de sal, e na hora do almoço eu fiz sopa, fiz salsichão, fiz tulipa assada, né? Fiz várias coisas. Falei, Andri, o que tu quer? Ela falou assim, eu quero arroz e feijão. Eu falei, ai, é bom, né? É bom, olha a alegria do mamãe. Eu vi que o filho quer arroz e feijão. Quer uma pizza? Não, mãe, eu não quero arroz e feijão, preciso de comida de sal. Ô, glória. A gente aprende a dar valor. Aprende, não aprende, irmãos? A gente aprende. Então nós temos que ser gratos, temos que repartir, né? Temos que ter isso no coração. Versículo 19. Que entesoure para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam, o que, irmãos? Alcançar a vida eterna, né? Então, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero poder, eu quero que as portas se abram, eu quero que isso vai ser um testemunho para a glória de Deus, Deus vai aparecer, mas de tudo isso, eu quero ser rico no céu. Amém? Eu quero evangelizar, eu quero dar bom testemunho, eu quero orar e ver uma pessoa curada, eu quero ser um intercessor, eu quero ser uma coluna da casa de Deus, né? Eu quero ser um abençoador aonde eu passar, porque é isso que vai permanecer, né, irmãos? É os tesouros espirituais, é os tesouros para com Deus. E aí, você não precisa ter um ou outro, né? Você pode ter os dois, né? Então, coloca teu coração em Deus. Isso é uma preparação para até mesmo você poder receber de Deus grandes coisas. Antes de Salomão receber riqueza, ele recebeu sabedoria para poder administrar, né, aquela riqueza. Então a gente precisa de um coração sempre em Deus. E aí a bênção não vai ocupar, né, o coração do abençoador. Quem entendeu a palavra, diga amém. Diga, ô glória! Vamos aplaudir Jesus, né, irmãos? Pode aplaudir aí, glória a Deus. Amém. Pode fechar sua Bíblia?